Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista, Palavra Viva, trazendo sempre uma palavra do coração de Deus para você, trazendo às vezes um react, algo que tem acontecido aí durante esses dias. E nessa passagem eu quero falar sobre aliança, algo que tem falado ao meu coração, porque nos dias de hoje nós vemos quantas são as pessoas que têm quebrado alianças. E aí eu vou até tirar a minha do meu dedo aqui, colocar aqui para você ver, ó. Você percebe que essa aliança aqui, ela não tem início e nem final. Se você me perguntar onde ela começa, não dá para saber. Tá aqui, ela não tem início e ela não tem final. E aí em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o quê? A aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Olha que coisa interessante, 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor, ele é fiel e ele guarda a aliança. Quando você fez uma aliança com Deus, essa aliança ela foi firmada no céu. Essa aliança foi como se Deus ali assinasse um papel, como se fosse um casamento entre você e ele. E essa aliança, a Bíblia está dizendo aqui que ela vai até 1000 gerações, principalmente para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. E nos dias de hoje, muitas pessoas têm quebrado as alianças. Quebra aliança com pastor, quebra aliança com ministério, pessoas quebrando aliança no casamento, quando casam e depois descasam, quebram alianças com amizades, e Deus tocou no meu coração sobre isso. E ele me fez lembrar sobre a amizade de Davi e Jonatas. Eu quero trazer essa passagem para você, de Davi e Jonatas, que me chamou a atenção. Uma aliança que os dois fizeram. 1 Samuel capítulo 20, versículo 16 e 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: requeiro o Senhor, isso da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi jurar de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Então, o amor de Jonatas com Davi era maravilhoso, era real. Era real esse amor. E por causa desse amor, eles fizeram ali uma aliança. Igual você que tem essa aliança no seu dedo, você fez com seu esposo ou com a sua esposa. E essa aliança, ela é eterna, ela não é para ser quebrada. A aliança que você fez com Deus, ela é para ser eterna e não é para ser quebrada. Então, talvez se você está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem veio de encontro a você, entenda isso. Se por um motivo você se afastou, você se enfraqueceu, essa aliança foi quebrada, volte para a presença de Deus. Volte para a presença do Senhor. Muitas das vezes existe ali no casamento os votos, né? A renovação de votos. A pessoa faz 15 anos de casado, faz a renovação. Às vezes faz 20 anos de casado, faz a renovação. Mesmo você que esteja quebrado, mesmo você que se encontre afastado, oprimido, desanimado, Deus quer renovar essa aliança. Deus quer colocar novamente essa aliança no teu dedo. E aí se você me perguntar, mas de cada aliança não tem que ser eterna? Entenda uma coisa, existem circunstâncias da vida que podem ocasionar um afastamento. Não estou dizendo quebrar a aliança, mas um afastamento. Por exemplo, tem pessoas que às vezes casam e não deu certo, aconteceu alguma coisa, infelizmente terminou. Não era para acontecer, o princípio não é para acontecer. Isso me faz lembrar da parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai dele, e enquanto ele estava na casa do pai dele, ele não podia sair. A herança, ela só é dada para os filhos quando o pai e a mãe morrem. Então, por direito, ele não tinha que receber o direito, a herança naquele momento. Depois que os pais morressem, aí sim, a herança seria dividida ali entre os dois irmãos. Mas ele já quebra ali o princípio.
Ele fala, pai, ó, não quero mais ficar mais aqui. Não quero, eu quero a minha herança. Eu vou viver a minha vida. O pai aceitou. Não era para acontecer, mas acabou acontecendo. Então, muitas das vezes acontece. Não é para acontecer, mas acaba acontecendo. Se talvez você se afastou, não era para se afastar, mas acabou se afastando. Se você se esfriou, não era para você se esfriar, mas acabou se esfriando. Se você se enfraqueceu, não era para se enfraquecer, mas acabou se enfraquecendo. Se você se desviou, afastou do evangelho, não era para acontecer, mas acabou acontecendo. E Deus te ama porque Ele está fazendo você ouvir essa mensagem. E quando o filho pródigo volta para casa, o pai está de braços abertos para recebê-lo. E assim é o Senhor. Ainda que a aliança foi quebrada, desfeita, arrancada, Deus ele pode renovar a sua aliança hoje. Essa aliança hoje só depende de você. E nessa aliança aqui de Davi e Jonatas, o que aconteceu? O Davi cresceu. O Davi foi abençoado. O Davi foi próspero. E a Bíblia diz que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, que estava lá em Lodebar, terra do esquecimento. Lá esquecido de tudo, esquecido de todos. E aí Davi, já abençoado, já próspero, conquistou tudo. Ele lembra de Jonatas. Ele lembra dessa aliança, ali ele faz uma pergunta. Tem alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, que eu possa usar de benevolência, que eu possa abençoar? E aí falaram para Davi, Davi, tem um homem chamado Mefibosete, é da família de Jonatas. Está lá esquecido em Lodebar. E aí Davi manda chamá-lo. E aí quando Mefibosete se apresenta a Davi, olha o que o Davi fala para ele. Em 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Olha o que Davi falou para Mefibosete. Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha o que o Davi está falando para ele. Estou te trazendo para minha casa, você vai comer na minha mesa, você vai ser como um filho, você vai morar aqui, você vai ter tudo do melhor. Tudo isso por quê? Por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas. Tudo isso por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Está na presença, mas está fraco, Deus tem uma aliança com você. Está oprimido, afastado, Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. E essa aliança, ela é eterna. O propósito é você ir para a glória. O propósito é você ir para o céu. É morar a eternidade com o Senhor. Em Salmos capítulo 89, versículo 34 diz: não quebrarei a minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Isso aqui é Deus dizendo. Não quebrarei a minha aliança. Deus não quebra aliança. Deus não quebra aliança. Quando Ele faz uma aliança, essa aliança é eterna. Mas Ricardo, eu quebrei. Deus te perdoa. Mas Ricardo, eu tirei essa aliança. Deus te perdoa. Igual o pai fez com o filho pródigo, Deus é teu pai. Ele te perdoa, ele te aceita de volta. Só depende de você. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Eu finalizo essa mensagem trazendo esse entendimento ao teu coração. Evita quebrar alianças. Evita. Evita quebrar alianças. Ao máximo. Aliança no teu ministério, aliança com teu pastor, aliança com teu amigo. Evita quebrar alianças. Evita. Evita ao máximo. Porque eu tenho visto muito acontecer isso nos dias de hoje. Pessoas quebrando aliança. Uma aliança feita entre Davi e Jonatas fez com que um homem chamado Mefibosete, que estava no esquecimento, fosse morar na casa do rei. Que Deus te abençoe, que Deus honre a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus.